Show. Galera, então, estamos iniciando mais uma aula, né? Mais uma quarta-feira aí. Tecnologia das Construções 2. Estamos atualmente na nossa unidade 3, certo? E aí a gente começou a unidade 3 falando desses problemas, né? Falando das fissurações em si, dos nossos materiais. Só para eu recordar, a gente parou aqui, né? A gente fechou movimentações higroscópicas, é isso? Acho que foi isso, né? Deixa eu ver. Então, aqui nós falamos sobre as movimentações térmicas e chegamos aqui nas higroscópicas, que é, né, esses dois estilos de movimentação que vão causar essas fissuras, ou pela movimentação de diferentes coeficientes de dilatação térmica, diferentes temperaturas e tal. E aqui a parte de movimentação higroscópica está relacionada com a ação da água, né? Então, como que a água vai interagir com os nossos elementos e vai causar esses problemas. A partir daqui, então, a gente vai terminar essa parte das fissuras, vai conversar sobre as fissuras, principalmente de sobrecarga, que vem na sequência, e as fissurações de recalque, que é uma classe de fissura específica, né? E aí nós vamos avançar no conteúdo da unidade 3 e vamos conversar sobre os problemas que nós temos nas estruturas de aço e nas estruturas de madeira, o que é mais proeminente e tal, para, né, diminuir essa durabilidade do material em si. Então, pessoal, hoje nós começamos por aqui. Quais são as fissuras de sobrecarga, pessoal? Então, as fissurações que são de sobrecarga são aquelas fissuras que estão relacionadas com uma carga em excesso, né, no nosso material. Então, por exemplo, se eu tenho uma estrutura que está subdimensionada, que o projeto foi feito errado, que não vai estar aguentando as solicitações que realmente estão acontecendo, aí essas solicitações vão causar uma sobrecarga nos meus elementos. Se eu tenho uma estrutura que foi pensada para um tipo de utilização e aí na sequência ela acaba mudando, então foi pensado para ser um local residencial e aí vira um local de estoque, aí tem toda uma carga agregada, né, que não foi pensada também. As estruturas podem sofrer sobrecarga, né? Quando a gente tem elementos de concreto armado que são mal executados, e aí eles não são íntegros, não são completos, ou não têm a resistência que a gente precisaria, e aí as solicitações vão causar sobrecarga. Então, vai sempre nesse sentido de ter uma carga que não estava pensada para estar ali naquele formato, né? Ou que as cargas estavam pensadas, mas a estrutura foi confeccionada de uma maneira mais pobre e não está aguentando o que está vindo da edificação. E aí nós temos alguns tipos de fissurações que acontecem por sobrecarga. O primeiro tipo de solicitação que eu vou mostrar para vocês é esse aqui, que acontece nas nossas vigas de concreto armado e acontece também nas lajes, pode acontecer nas lajes também. Que tipo de esforço que é esse de sobrecarga? É o esforço de flexão. E o que é o esforço de flexão? É essa movimentação, né, de fletir a nossa viga, de movimentar ela através desses dois apoios. Normalmente os dois apoios que a gente tem são dois o quê? Pilares. Dois pilares. E aí o que acontece? A viga vai sofrer dois esforços principais que fazem, né, essa flexão em si. A sua parte de cima vai estar comprimida e a sua parte de baixo vai estar tracionada. Então a parte de cima vem a carga e aperta a viga, aperta a laje. A parte de baixo ela vai ter essa tendência de abrir, de se separar. E aí é o que a gente fala, né? O concreto resiste muito bem a compressão, tem a sua resistência, ela é utilizada para os cálculos em si, e o aço ajuda na resistência à tração. Então o concreto não resiste aqui nessa parte de baixo. Ele vai ser o quê? Fissurado. Então, sim, algumas microfissurações são esperadas quando a gente tem uma viga, uma laje comum.
essas pequenas microfissurações vão estar relacionadas com essa primeira resistência do concreto até que o aço comece a trabalhar. Essas microfissurações normalmente não ficam aparentes como essas daqui. Elas acontecem ali até o aço começar a trabalhar e aí elas ficam quietinhas. Beleza. Quando a gente tem situações assim, igual que eu estou mostrando aqui para vocês, é quando a gente já tem carga acima do esperado, acima do que foi projetado e pensado para estar acontecendo. E aí nós temos fissurações que vão acontecer principalmente nessa parte de baixo, que é a parte de tração. E são duas configurações de fissuras, acompanhe comigo. Nós temos essas fissuras aqui do meio, pessoal, que são fissuras verticais, que vão estar aparecendo no meio da viga. Então, deixa eu delinear a fissura aqui, 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 né? Vão estar aparecendo essas fissurações. Aqui, ó. Elas aparecem. Ok? E aí, mais próximo aos pilares, as fissuras já começam a ficar num formato diferente. E aí a gente vai ter união tanto desse esforço de tração, quanto do nosso esforço do tipo cortante ou cisalhamento, que é essa tendência do nosso material de se separar da sua base, de se separar desse apoio. É um esforço cortante ou de cisalhamento. E ele é muito grande, é o máximo, né, nesses apoios, nos nossos pilares. Aí, pessoal, como que eu consigo evitar esforços cortantes na vida, né? Numa estrutura normal, não com sobrecarga, mas na situação comum. Nós evitamos essa ação do esforço cortante com a colocação dos estribos. Ok? Que são o quê? Essa barra de aço, né, que vai em volta, formando aquele quadrado que vai abraçando as barras. Então, os estribos eles servem para segurar a ação desse esforço cortante para que a viga não se quebre ali no apoio, certo? Essa armadura também é essencial, né, nas nossas estruturas. Quando o esforço cortante é muito pesado, é grande e ele começa a atingir, nós vamos ter fissurações assim, ó. Fissurações diagonais em torno de 45 graus, mais ou menos. São fissuras ali mais próximas dos apoios. Então, a gente vai tendo essa viga se abrindo, né? E aí vai tracionando a parte de baixo, vai abrindo essas fissurações e vai o quê? Rompendo ali nos apoios com o esforço cortante. Quando está bem evoluída essa sobrecarga, nós podemos ter ainda essa parte de cima, que está comprimida, sofrendo um esmagamento. E aí ela pode fissurar também, porque nem o concreto mais está aguentando nessa resistência à compressão, quando a carga está muito pesada. Aqui, pessoal, eu estou mostrando para vocês nessas fotos uma situação de ensaio. Então, é um teste que é feito nas vigas, tá? Não é uma situação de obra comum. Normalmente, quando tem obra, a gente já começa a ver essas primeiras fissurações, né? Que vão ficar aparentes. Começa a ver essa deformação da viga, que vai fazer tipo um C, né, invertido, um C lateral, vai começar a fazer assim, né, eu tô exagerando aqui, claro. Ela começa a se deformar, visualiza isso e é a estrutura me avisando que tá dando ruim. Então eu paro tudo e eu vou lá o quê? Fazer uma manutenção, fazer um escoramento, fazer um reforço, né, ver qual é a sobrecarga, o que que tá atuando, ver se eu preciso aumentar a dimensão desse elemento estrutural. Então eu vou observar antes de chegar nessa situação de rompimento em si. Esse ensaio, pessoal, ele é bem legal quando a gente quer entender como que a viga está funcionando, entender a sua armadura, né? A composição completa, se ela vai conseguir aguentar. E aí a gente faz o quê? Molda uma viga experimental, né? Uma viga de amostra grande, tá? E aí com aço, tudo certinho. E aí o que a gente faz? Coloca 2 apoios, então apoia ela nas duas laterais. Aqui, peraí, deixa eu voltar, aqui, apoia nas duas laterais, deixa eu puxar um pouquinho
consigo visualizar melhor. E aí aplica a carga bem no meio. Então faz essa aplicação até que ela rompa. Então a gente consegue visualizar todas essas fases de fissuração, né? E conhecer o nosso elemento em si. Galera, quando acontece esse tipo de fissuração, isso aqui está acontecendo no elemento estrutural. Então um tipo de fissura que tem que ser resolvido imediatamente, ok? Vai causar dano estrutural e pode chegar a ruir a minha estrutura. Então eu tenho que ir lá e fazer uma manutenção já no primeiro momento. Quando a gente detecta fissurações em elementos estruturais, elas são a nossa prioridade, né? Foi o que a gente conversou na semana passada também. Ok? E aí, meu povo, além da fissuração que vai estar acontecendo na viga, no elemento estrutural, na viga ou na laje também. A laje também é um elemento horizontal e o processo de deformação é bem similar, é o mesmo, né? Com esforços de flexão e tal. Se tiver sobrecarga, vai fissurar da mesma forma. Além disso, a gente pode ter o quê? Isso atuando nas nossas alvenarias, nas paredes. Então, acompanhe aqui comigo. Estamos aqui com a nossa parede de alvenaria. Olha aqui ela, né? E aí na parte de cima eu tenho uma viga ou uma laje, né? Que está em contato com essa alvenaria e ela tá o quê? Se deformando por flexão. E na parte de baixo também. Então esses meus elementos estruturais estão sofrendo sobrecarga e eles estão se movimentando. Estão se deformando. Qual que é a tendência? A tendência é que esse esforço de sobrecarga também seja, em parte, passado para a alvenaria, né? Essa deformação vai ser passada. E aí, de novo, os nossos materiais, tanto os cerâmicos quanto os cimentícios, são materiais frágeis. Eles têm tendência de quebrar antes dele se deformar muito. Então, vai começar a fissurar a minha alvenaria. E aí, a tendência de fissuração são essas fissuras que aparecem aqui, pessoal. Então, se eu tenho a minha viga movimentando aqui, ou a minha laje, né? E movimentando embaixo também, a minha parede vai querer se deformar, não vai aguentar muito essa movimentação e vai quebrar. E aí, normalmente, a configuração vai ser essas fissurações no canto. Fissurações mais no canto. E na parte inferior aqui, ou horizontais menores ou verticais também. Então, nós vamos observar esse tipo de fissuração. Está indicando para a gente que está tendo uma movimentação de todo o painel, de toda a estrutura, né? Desde a laje lá de cima, ali, a laje de baixo, ou as vigas de cima e de baixo, movimentando e abrindo. E aí a gente consegue ver essas fissurações e elas também vão ficar aparentes no revestimento. Galera, então vamos dar uma pensada em si, numa situação como essa. A situação de sobrecarga não vai aparecer num lugar só, vai aparecer tanto na alvenaria quanto nos elementos estruturais. Então a gente já consegue o quê? Ir fazendo o diagnóstico pelo que está aparecendo, né? Tá só na alvenaria? Se tiver só na alvenaria, provavelmente é algum outro problema, né? Deve estar relacionado com a movimentação térmica dessa alvenaria, pode estar relacionado com a conexão com outro elemento que seja diferente, né? Como a gente viu antes, pode estar relacionado com umidade e tal. Mas se a gente tiver uma combinação de fissuras que aparecem tanto nos elementos estruturais quanto na alvenaria, provavelmente está indicando uma movimentação completa daquele pedaço. E aí, uma das causas pode ser sim a sobrecarga, ok? Além desse tipo de movimentação, que é uma movimentação por flexão, as alvenarias podem sofrer deformação, né, e fissuração por estarem comprimidas. E aí esse processo que de aplicação de carga, pessoal, aplicação de carga que vem de cima para baixo e que vai comprimir a minha parede. E aí vem muito, pessoal, aqui
não só dessas cargas que podem estar acontecendo em excesso, então uma carga de compressão mais pesada do que foi pensado para a estrutura, né? Ou eu tô com os meus materiais tijolos e argamassa de assentamento não tão resistentes como eu precisaria, né? Tem que ter uma certa resistência em si. Mas eu posso também ter uma falha de conexão entre a parede e o nosso elemento estrutural. Então, quando a gente está produzindo a parede de vedação, de alvenaria, nós temos que fazer um processo que é chamado de encunhamento. O encunhamento é feito na última fiada da parede para conseguir conectar essa última fiada com a viga de cima. Deixa eu pegar uma foto. Só para exemplificar para vocês, né? É importante. Aqui, essa tá bem bonita. O que é, pessoal, o processo de encunhamento? Peraí. A imagem. Agora vai. O que é o processo de encunhamento, pessoal? É essa ligação entre o elemento estrutural, que é a viga que está em cima, e a ligação entre a última fiada. Então, hoje, o processo de encunhamento ele é feito com o acréscimo em si, né, de uma argamassa polimérica, que vai entrar aqui na parte de cima. Pode ser feita também com uma camada de tijolos inclinados, também pode ser feita nesse processo, e daí come meio que a última fiada, né? Também é um sistema que funciona. E aí, o que essa argamassa polimérica possibilita para a gente, pessoal? Ela segura a deformação. Então, ela segura essa deformação que vai vir lá da minha viga, que vai vir da minha laje, do elemento que está em cima. Então, esses processos de fissuração em si, por deformação, por sobrecarga, vão ser reduzidos se eu tiver o procedimento de conexão entre os dois elementos sendo feito da maneira correta. Se eu tiver uma conexão mais crua, mais rígida entre os dois, aí o que vai acontecer? A hora que a viga começar a se deformar, e não precisa nem ser essa deformação pesada igual a gente estava vendo antes. A deformação natural da estrutura, né? De desmoldar os elementos e eles, né, se ajeitarem um pouquinho para conseguir receber as cargas e ficar ali aguentando o seu peso próprio. Só nesse processo nós podemos causar uma carga de compressão, né, que não foi pensada na alvenaria, e aí surge esse tipo de fissuração. Então, tá sempre, claro, ligado com o aparecimento de cargas mais pesadas, de sobrecarga de compressão, mas o processo executivo mal feito também pode gerar cargas excessivas nas nossas alvenarias e pode gerar essas fissurações. E aí, essas fissurações de compressão, elas vão estar acontecendo normalmente ao longo de toda a alvenaria, né? Aonde os pontos forem mais frágeis. Então, vai ser ou no tijolo, se ele for o ponto mais frágil, se a sua resistência for menor, ou vai estar acontecendo na argamassa. Depende de qual elemento resiste menos à compressão, ok? E aí aparecem fissuras como essas, né? Galera, lembrando que a conexão entre dois materiais diferentes é um ponto de fragilidade. Então, é muito comum que a gente veja as fissurações ladeando, né, o tijolo, porque esse ponto conexão argamassa-tijolo é um ponto frágil, é um ponto de aderência, né, entre materiais diferentes e tal. Então, é bem comum que quebre nesse espaço. Ok?
E aí, pessoal, essas fissurações por compressão que acontecem nos tijolos são fissurações pesadas. Então, é muito comum que elas abram, né? Tem uma abertura já aí com abertura de rachadura. Lembrando que a rachadura é o que, né? Mais do que 3 milímetros. Olha essa aqui, né, pessoal? A gente já consegue visualizar do outro lado, cabe a minha mão ali dentro, né? Então, é uma fissuração que fica bem evidente, que tem uma abertura pesada, porque toda a camada ali de alvenaria em si, as fiadas, a junção tijolo-argamassa, os próprios tijolos foram quebrados nesse processo de compressão. Então, são fissurações que também precisam de uma atenção especial, né, e mais imediata. São fissuras grandes, lembrando que todas as fissuras, pessoal, elas se tornam um ponto de fragilidade da estrutura. Então, ali é um espaço aberto para entrar água, ali é um espaço aberto para entrar algum outro agente agressivo, ali é um espaço aberto para dar problema. Então, né, nós vamos resolver fissurações o quanto antes, principalmente quando elas têm uma abertura maior. Sempre olhar o quê? O local da fissura. Então, se é no elemento estrutural, é a minha prioridade. E aí eu olho o tamanho também. Então, eu analiso. Se eu tenho fissuras muito grandes, eu vou resolver essa aqui primeiro, porque ela já está comprometendo a minha alvenaria em excesso. Ok? Deixa eu ver aqui como estamos. Tá indo, tá tranquilo. Galera, além dessas fissurações assim, na vertical, que pegam todas as fiadas, a gente pode ter fiadas bem resistentes nas camadas mais altas, e aí a gente tem alguma fiada que está com problema, ou alguns tijolos que estão com resistência reduzida, e ao invés de eu ter essa configuração, para a mesma sobrecarga, eu ter esse tipo de fissuração. Né? Então, horizontal, pegando ela inteira e quebrando ali ou nos tijolos ou numa camada de argamassa, que também está com uma resistência reduzida e tal. E aí, uma das coisas que eu acredito que deva estar na cabeça de vocês nesse momento, né? É assim, professora, mas não é tudo igual essas fissuras? A gente viu algumas higroscópicas e algumas de movimentação térmica que eram bem parecidas, né? Então, horizontais, na alvenaria. Como que eu analiso para saber qual é, né? Então, pessoal, nós temos que sempre analisar o todo. A gente analisa as coisas globalmente. Então, eu não vou olhar só uma parede da casa, eu vou olhar meio tudo. Vou olhar os elementos estruturais, vou olhar o pavimento de baixo, vou olhar por fora, vou olhar todos os elementos e tentar entender quais são os fatores que podem estar atuando naquela fissuração. Então, tem presença de água ali próximo? Tem alguma indicação de mancha de água, né? Mudança de coloração em si? Eu tenho junção de material antigo com material novo, né? Se foi feita alguma reforma, alguma coisa nesse sentido. É uma parede que está exposta à luz solar durante todo o dia? É uma região da casa que fica exposta de manhã, de tarde, né? Que tem essa proximidade com a irradiação solar ou não é? É uma região mais de cobertura, onde as intempéries podem causar infiltração de água. Então a gente começa a ver outros sinais, ver os sintomas meio somados, tá? Ou apareceu alguma fissuração em algum elemento estrutural que possa indicar sobrecarga, tem, né, mudança de utilização de algum cômodo que era outra coisa e de repente virou uma coisa nova que tem mais carga. Foi construído algum elemento novo, tipo uma parede, um balcão, alguma coisa que possa causar essa sobrecarga, né? Foi construído um novo pavimento, né? Tem muita casa que faz isso também, tinha a estrutura original e aí sobe um andar e aí as coisas começam a aparecer. Então, claro, aqui na aula em si a gente acaba fechando as coisas em, né, definições específicas. Essa fissura é disso, isso aqui é disso.
mas é mais para vocês conseguirem acompanhar, né, a lógica em si. O objetivo, como profissionais, pessoal, nesse sentido, é sempre a gente olhar a análise global da coisa. Então, observar o histórico da casa, entender o que está acontecendo, quais são os fatores que podem estar interferindo, para vocês conseguirem fazer um diagnóstico mais real e mais preciso em si, tá? Então, é uma preocupação, né, e tal, que nós temos nessa área, de analisar as fissurações, os problemas e tal, e eu sinto que ainda fica, quando a gente passa, né, esses conteúdos, fica um pouco subjetivo na cabeça do aluno em si. Outro sistema, pessoal, que é importante vocês levarem em consideração daqui para frente, quando estão pensando nisso aqui, tem muita pessoa que estuda isso, tem muita gente que já fez laudo, tem muita obra que já deu problema, que foi consertada, que foi arrumada, que teve manutenção, que foi interditada e tal. Então, dentro da internet, né, dessa lindeza que é a internet, do mundão da internet, galera, nós temos muito conteúdo para se basear. Então, esses processos de comparação entre, é uma fissura nesse formato, tem uma fissura lá não sei aonde que tem o mesmo formato e era por causa disso, disso e daquilo, tentar achar características próximas, então solos que estejam mais próximos, situações climáticas próximas, né, situações de posicionamento da residência próximo, é muito interessante e ajuda na pesquisa. É essa parte de fazer, né, uma interação com o que já tem, com o que já foi pesquisado, com o que já foi produzido, com esses outros resultados. Isso ajuda muito vocês também quando a gente está falando desses problemas em si de construção, para conseguir ter uma base e chegar num diagnóstico aí mais acertado. Ok? Beleza, pessoal. Outro tipo de fissuração por sobrecarga que pode acontecer são fissurações também de compressão, mas mais localizadas. E aí, pessoal, ao invés, por exemplo, de eu ter essa fissuração de compressão acontecendo na alvenaria inteira, né, igual a gente viu ali anteriormente, ela vai estar acontecendo só num espaço, só num local. E aí também, né, essa carga vai ser passada para a alvenaria, aquele local vai ser o quê? Praticamente esmagado. E aí vai começar a aparecer essas fissurações, essas quebras, né, nas fiadas que estão em contato com essa carga e vai quebrando toda a estrutura que está em volta também. Que tipo de carga localizada que a gente pode ter, pessoal? Então, uma carga que não foi pensada para estar ali sendo apoiada por uma parede, tipo colocar um pilar, um pilarete para subir um outro pedaço da casa apoiada na alvenaria. Sim, já vi situações como essa. Posicionar um balcão, né, uma nova parede, uma meia parede ali, que não esteja conectado com um elemento estrutural, que esteja conectada numa outra alvenaria, num outro elemento de vedação. Esse elemento não foi pensado para resistir a essas cargas. E aí acaba gerando essas cargas localizadas e gera, sim, fissuração naquele local. Além disso, pessoal, o problema bem grande que a gente tem, né, tá aqui na sobrecarga, quando a gente tem aberturas. Então, quando nós temos aberturas, a gente conversou um pouquinho sobre elas antes, na parte de umidade, né, em si, a alvenaria, ela tá projetada, pensada, para funcionar naquele painel fechado, aquela alvenaria completa, aquela paredona inteira, certo? A gente que vai lá e faz o quê? Faz a abertura. Então, a gente abre, né? Não utiliza um pedaço da alvenaria, ao invés dela ser um painel fechado, ela fica com uma abertura. Beleza, essa abertura, pessoal, ela é um ponto de fragilidade do meu painel de alvenaria. Então, ali era para ter elemento fechado. A hora que eu tiro os elementos, a hora que eles não estão ali presentes, né? E a abertura surge, a gente acaba o quê? Criando um ponto frágil para a entrada de umidade, igual a gente viu anteriormente, né? Para movimentação térmica, então é um local que vai ficar mais frágil, que vai estar mais suscetível a deformações.
E aí, como que a gente consegue minimizar as próprias deformações da parede? A gente faz um elemento de sustentação. Então, a gente sustenta tanto a parte de cima quanto a parte de baixo da abertura com esses elementos que são as vergas e contravergas, que são vigas, né, mais reduzidas de concreto armado, que vão ali, né, na região ou de concreto só, para conseguir fazer essa sustentação da abertura e segurar essas deformações que foram geradas por essa falta de material em si. Quando a gente não tem esses elementos de sustentação, e eu falo para vocês com toda a certeza, com 100% de certeza, ali na quina, em todas as quinas, vai virar um ponto de fragilidade e vai abrir. Ali vai abrir, galera, é questão de tempo, ok? E aí a gente gera essas fissurações assim, ó, diagonais, bem bonitas. Elas podem ficar um pouco maiores, um pouco menores. Ali é um espaço onde a água vai se acumular, aonde vai aumentar ainda mais essa fissura, né? Aonde a deformação vai acontecer mais facilmente. É um ponto frágil e para eu evitar essas fissurações, eu faço a sustentação da abertura com verga e contraverga, ok? Então tem que fazer, pessoal, não é opcional. Mesmo que vocês utilizem um acabamento superficial, por exemplo, né, de colocar aqui um acabamento na janela e tal, com pedra e tudo mais, para conseguir reduzir um pouco a aparência dessa fissura, isso não substitui a utilização desses elementos de sustentação. Vai segurar um pouco dessa fissura que fica aparente, mas ela vai encontrar caminhos, pessoal. Então, ali é um ponto de movimentação, né, de uma coisa com a outra, vai se movimentar diferente e vai abrir esses espaços e vai ficar aparente no revestimento, tá? Então, sempre fazer a sustentação das nossas aberturas. Ok? Até aqui, pessoal, como estamos? Bem, professora. Tá tranquilo? Tranquilo. Vamos conversar sobre o recalque, então? Vamos falar de recalque. Galera, o que é a fissura por recalque? Então, até agora, a gente estava vendo movimentações que estão relacionadas com os próprios materiais, certo? Então, o próprio concreto, a própria argamassa, a própria lajota cerâmica, né, a própria parede de tijolos em si, né, as nossas alvenarias, vão se movimentar. Era o que a gente estava vendo até o slide passado. Aqui, pessoal, nas fissuras por recalque, quem se movimenta é o solo. E aí, quando o solo se movimenta, tudo se movimenta. E aí, quando tudo se movimenta, a gente tem fissura. Por quê? Nossos materiais são frágeis e eles não aguentam uma alta deformação. E aí, esse processo de movimentação do solo é o que a gente chama de adensamento ou consolidação do solo. O que é isso? Nós temos a camada de solo lá, beleza, que está recebendo as cargas da estrutura e tal. Ela tá ali tranquila, feliz, quietinha. O que pode acontecer, pessoal? Por exemplo, se as cargas da minha estrutura forem muito altas para aquela camada de solo, ela vai começar a romper, ela não vai aguentar essas cargas. Daí ela se movimenta, a minha estrutura se movimenta. Recalque. Se eu estou numa camada de solo que é extremamente absorvente, e aí ela consegue pegar a água quando chove bastante, por exemplo, e aí ela vai absorver água, vai se deformar, vai perder coesão, vai movimentar, movimentou a minha estrutura. Ou ela estava ali paradinha, construí 100%, escolhi a fundação correta, coloquei numa camada resistente boa, mas ali do lado, no terreno do lado, vão construir um edifício, e aí eles abrem o solo, fazem uma terraplanagem, mexem com o solo que estava quieto, e aí vão colocar a edificação, vai mexer com o nosso solo, né? Aí o solo rearranja, o solo que ficou rearranja, né?
movimenta o solo, movimenta a estrutura, recalque. Então, nós temos problemas de movimentação do solo que o próprio edifício pode ocorrer, né, que a própria residência, o próprio local pode estar gerando, e nós temos movimentação do solo pela construção de um elemento vizinho. E aí, normalmente, é muito comum, pessoal, que aconteça isso aqui. Então, nós temos regiões que anteriormente, isso eu tô falando até aqui na nossa cidade, né? Aqui na região e tudo mais, que anteriormente eram locais residenciais, certo? E aí foi evoluindo, né? O negócio ficou aumentando a economia em si e começaram a substituir aqueles locais residenciais de 1, 2 pavimentos no máximo por locais residenciais com condomínios verticais, então com edifícios. E aí aquele local antes ele estava quieto, então pensa no solo em si. O solo estava quieto, estava parado. Aí eu vou lá e eu mexo com o solo. Então essa camada de solo que estava acostumada com essa configuração, ela vai ter a sua configuração modificada. Ela já vai começar a movimentar. Pode dar problema já na fase de construção desses edifícios, né? Dá problema ali nas construções vizinhas. Além disso, pessoal, a hora que a gente constrói um edifício com bastante pavimento, nós vamos ter uma passagem de cargas que acontece da fundação para o solo. E essa passagem de cargas gera o que a gente chama de um bulbo de tensões, que é essa parte tracejada aqui que está sendo mostrada para vocês, né? É o que? Aonde vão passar as tensões da edificação para o solo. Quando a gente tiver, e é muito possível que tenha, sobreposição entre os bulbos de uma casa residencial, um sobrado, um local mais baixo, com um edifício de vários andares e tal, essa sobreposição também vai causar uma sobrecarga no solo e o solo vai adensar, vai se consolidar, vai se comprimir, vai se movimentar. E aí movimenta a estrutura e aí o que acontece? Fissura, desnivela, então, né, prejudica a minha estrutura. Uma das coisas que acontece bastante, né, nessas regiões é isso. Então, quando nós temos edifícios muito altos e tal, que não existiam antes ali, é muito possível que eles causem problema nas casas vizinhas, né, que têm pavimentos menores. Então, tem uma coisa, né, que eu, como profissional, não consigo defender, que é essa parte, pessoal. Quando está saindo uma obra muito alta, um condomínio vertical de muitos andares e tal, e o pessoal da vizinhança começa a tentar barrar o negócio, tem motivo, tá? Porque realmente vai interferir e é muito difícil que a gente consiga evitar essa interferência, tá? Então, é um processo meio que inevitável. Então, eu entendo quando as pessoas ali da região que já têm as casas e tal, tentam barrar uma obra que tenha, né, uma altura excessiva, uma carga excessiva, porque isso vai interferir sim e pode gerar fissuração. Ok? Além dessa movimentação entre os dois elementos em si, né? E aí pode causar desde fissuração em si, a gente já vai ver a carinha das fissuras, e pode causar também movimentação, né? Então, tirar a estrutura do eixo em si, quando só um lado se movimenta, então aqui na figura, né? Só esse lado aqui que está sobrecarregado, aqui está normal, né? Esse pedaço está normal, e aí aqui vai causar essa descida da estrutura, vai causar essa fissuração e ali vai dar uma desnivelada. Daí, se a gente olhar assim bem reto, o negócio tá meio torto, né? É uma movimentação por recalque. Além disso, pessoal, pode acontecer na estrutura sozinha. Então, o recalque, ele não é sempre recorrente dessas obras que estão ali na lateral, que estão ali do lado, né? Veio uma edificação e construiu aqui do meu lado e esse é o problema. Nem sempre esse é o problema, tá? Que tipo de recalque que pode estar acontecendo? Pode estar acontecendo um adensamento por falta de estudo do solo. E aí eu repito de novo, vamos falar mais uma vez do estudo do solo, né? Galera, se eu não tenho estudo do solo, eu não vou conhecer as camadas resistentes,
eu não vou então saber qual é a melhor camada para eu conseguir colocar a minha fundação, para eu conseguir resistir às cargas da minha estrutura. E se eu coloco uma fundação numa camada que não resiste, ou numa camada muito deformável, uma camada mais mole, que tem uma composição de areia muito grande, é uma camada que não vai conseguir aguentar. E aí ela vai o quê? Se movimentar, ela vai se deformar. E aí vai causar essas fissurações na própria casa em si. É muito comum da gente ter fissurações com esse perfil, fissuras de recalque, em obras o quê? De pequeno porte. Muito comum, pessoal. Inclusive, na casa dos meus pais tem uma enorme, tá? E é fissuração de recalque. Então, é essa movimentação do solo em si, né? Que vai acontecendo aos poucos e vai abrindo essas fissuras e vai desnivelando, né, a estrutura também. Esse tipo de fissuração, pessoal, ele acontece nesse formato. Então, são fissurações verticais ou diagonais que abrem tamanhos grandes. Então, a abertura da fissura já vai para aquela fase de rachadura em si. Vai atingir o quê? Uma abertura grande, vai pegar toda uma parede da alvenaria, todo um pedaço da casa. Então, todo pedaço que se movimentar vai ser atingido. Vai conseguir passar, principalmente aonde puder passar, vai achar o caminho mais fácil e vai o quê? Quebrar aquela parte da casa, vai movimentar aquele pedaço. E aí, só pra gente enfatizar, né, juntar com o que a gente estava falando antes, olha onde que esta fissura de recalque está passando. Ela veio lá de baixo, e ela veio aqui, e ela veio para cá. Ela se abriu aqui, né? Galera, ela acha o caminho mais fácil. Aonde que é o ponto de fragilidade da minha alvenaria? Abertura. Então, ela pegou aqui nas quinas. Mas olha a extensão dessa fissura, olha o seu tamanho. Provavelmente tem mais fissuração, né? Ao redor ali da casa também, na mesma configuração. Essa é uma fissura bem típica de recalque. São fissuras que atingem todo um pedaço da estrutura, né? Que pegam uma lateral completa, que pegam todo um pedaço, que é aquele local que se movimentou, que se mexeu, tá? Então, é muito comum que a gente tenha essas fissuras em obras pequenas, em obras residenciais, em obras onde não tem, normalmente não é feito, né, esse processo de investigação do solo antes da gente começar a construir, tá? E o processo de investigação do solo é rápido, ok, galera? A gente consegue fazer ele ali em poucos dias, já receber um relatório e fazer uma escolha de fundação mais acertada para evitar fissurações excessivas como essa aqui. Além dessas fissuras serem grandes, extensas, pessoal, esse tipo de fissuração é uma fissuração do tipo ativa. O que a fissuração ativa quer dizer? Que até me assustou. Fissuração ativa quer dizer que ela não finalizou, ela não está parada, ela está ativa. Então, quando que eu consigo garantir que o meu solo parou de se movimentar? Eu não faço ideia. Não tem como a gente medir esse processo. A gente consegue fazer alguns estudos de projeção e tal, mas não tem certeza absoluta. Então, esse tipo de fissura é muito possível que mesmo que eu feche, ela vá lá e continue abrindo. Então, nós temos que fazer uma manutenção nessa fissura que permita que a eventual deformação que aconteça seja captada, então que não vá ficar aparente no meu revestimento, mesmo que ela continue abrindo. E aí entra essas argamassas do tipo poliméricas, que têm uma composição um pouco mais emborrachada, que permitem uma deformação, permitem absorver essa nova movimentação, né, da fissura, caso ela continue abrindo. Um sistema de manutenção que a gente usava bastante antigamente era o sistema com telas, e ainda é utilizado, né, esse sistema com telas. Então, colocar uma tela de aço ali na abertura e aí fechar com uma camada nova de revestimento normal.
É um sistema de manutenção que normalmente é feito em fissura. Para esse tipo de fissura, esse sistema não funciona. Então, o que, que acontece? A armadura, essa tela, vai conseguir segurar até certo ponto, mas a fissura continuando se movimentando, ela vai achar o caminho, ela vai quebrar essa camada de argamassa nova e ela vai se abrir com a mesma espessura ou maior. Nas argamassas poliméricas, a gente consegue segurar essa movimentação e pelo menos garantir que, se ela abrir, que ela abra menor, que ela abra no revestimento com uma espessura muito fina, que já não fique tão aparente para o meu usuário. Então resolve, né, a sua aparência visual ali de uma maneira muito melhor. Estou me adiantando, né? No esquema em si. Beleza. Galera, fechamos a parte de fissuras aqui nesse começo, essa parte das fissurações. Ficou alguma dúvida, algum questionamento, algum apontamento, né? Ficou alguma coisa? Ah, deixa eu mandar um negócio para vocês também. Vou mandar ali no grupo. Um vídeo, pessoal, de reaprumo. Então, uma das coisas que eu falei para vocês, né, que nessas fissurações por recalque, é muito comum da gente ter o desnivelamento da estrutura. Então, ao invés dela ficar no eixo, né, ela fica meio torta, literalmente meio torta. E aí nós temos alguns processos de manutenção que fazem esse nivelamento de novo. Então, reaprumam toda a estrutura para, ao invés dela ficar torta, ela voltar a ficar reta. Galera, é um sistema de manutenção pesado, é caro, demorado, é perigoso, então tem que ter todo um processo de escoramento e uma segurança, né, da estrutura em si para que a gente faça esse processo. Então pensa que a gente vai meio subir a estrutura de novo. Então é um processo bem dispendioso, caro e precisa de uma empresa especializada, né, para conseguir fazer esse processo. Alguns prédios lá em Santos passaram por esse processo de reaprumo também para conseguir trazer esse nivelamento. O que aconteceu lá em Santos, e é uma coisa que os meus professores traziam como exemplo, né, quando conversavam sobre essa parte de recalque, e é interessante trazer aqui para vocês, ou na hora de fazer as fundações em si, né, de construir esses prédios, eles foram posicionados em camadas que não tinham alta resistência. Então eram camadas ali que tinham muita composição arenosa, então se deformaram muito rápido, e aí todos os prédios, tem uma linha de prédios assim, eles estão desnivelados. E aí, depois de vários anos, né, onde isso ficou bem famoso e tal, que dava para ver os prédios bem tortos, alguns deles foram reaprumados nesse sentido. Então, foi colocado, claro, um reforço na fundação na parte de baixo para atingir camadas mais rígidas, que não se deformem tanto. E foi o que? Levantado, né, esses prédios para que eles voltassem no nível normal. Não é um procedimento de manutenção fácil de ser feito ou barato. É um procedimento de manutenção que mexe com a estrutura inteira. Então, é muito mais fácil a gente fazer uma sondagem, que um furo é em torno de R$950, do que a gente ir para para precisar de uma manutenção corretiva tão pesada, né, de tão grande porte. Deixa eu pegar uma foto da linha aqui dos prédios, só para vocês verem como que era. Devia ter colocado nesse aqui. Prédios de Santos. Recalque. Tem alguns, né? Deixa eu pegar esses aqui.
É bem louco, pessoal, porque é uma região de prédios, né? Região litorânea ali de Santos, que tava com esse problema em si. Então foi meio tudo mais ou menos feito no mesmo formato, né? Então se vocês olharem, né? Olha a linha aqui da foto, né? A linha da foto é essa. Olha o prédio aqui, né? Como ele está inclinado, né, em si. Aqui, esse aqui também está bem inclinado, esse está bem inclinado, esse aqui está um pouco mais reto, né? Então olha a diferença de inclinação em si, galera. É o prédio inteiro tá se movimentando. E alguns deles, pelo que eu sei, acho que 2, que eu me lembre, já passaram por esse processo de manutenção. De realmente subir o prédio de novo e colocar ele no lugar. Não é um negócio barato, né? De ser feito. Ok? Galera, aqui, tranquilo? Tranquilo, prof. Tudo jóia? Então, vamos olhar agora os nossos problemas, né? As nossas manifestações patológicas para o aço e a madeira. Então, agora nós estamos entrando na segunda parte da aula e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre essas manifestações em aço e madeira. Aí, na aula que vem, a gente conversa sobre a parte de pintura, né? Essa parte mais superficial em si, e já fala também sobre os processos de manutenção, ok? E aí eu vou deixar um trabalho bem completo para vocês na aula que vem. Beleza, galera. Estruturas de aço. Então, as estruturas de aço, elas são muito utilizadas tanto em combinação com o concreto, né? E aí a gente cria o concreto armado, mas hoje em dia elas são utilizadas também muito sozinhas. São essas estruturas steel framing, light steel framing, que a gente vê cada vez mais sendo utilizadas aí, né, nas construções no dia a dia. Por que que essas estruturas são bastante utilizadas? Elas têm uma versatilidade tanto arquitetônica quanto estrutural em si. O peso dessa estrutura é menor em comparação com a estrutura convencional de concreto armado, tá? Precisa de um detalhamento elevado, então é um tipo de estrutura, né, que tem que ser bem pensada, tem que ter uma precisão dos cálculos e tudo, para que a passagem de carga seja feita da maneira correta. Quando tem esse processo sendo feito da maneira certa, tranquilo, funciona super bem e consegue resistir a altas cargas. Então, o aço, diferente do concreto, ele resiste bem tanto à tração quanto à compressão, então segura muitas cargas com perfis menores, né? Com tamanho de elemento menor. Mas, claro, a gente precisa de mão de obra especializada para sua realização. E também o aço pode ser combinado com outras estruturas. Então, o que a gente viu, ele pode estar presente no concreto armado e ele pode também estar em combinação com outro sistema estrutural. Então, ter uma estrutura de aço em combinação com uma estrutura de concreto armado, né? Utilizar esses elementos para talvez trazer um elemento que ia ser muito pesado e deixar ele mais leve com material metálico, né, para fazer essa combinação entre sistema construtivo diferente. Essa também, pessoal, é uma tendência que a gente vê aí na construção civil, da gente pegar e não focar numa estrutura só, tá? Estrutura de concreto, estrutura de metálica, estrutura de madeira, mas trazer essa junção entre os elementos, trazer essa combinação e colocar os pontos fortes de cada uma delas aonde é necessário, tá? Para eu dar um exemplo prático em si. Ali na frente do Shopping Palladium, aqui em Ponta Grossa, tá saindo uma igreja, né? É uma construção bem gigantesca e tal, tá lá há muitos anos, e eu tive a possibilidade de visitar essa obra quando eu estava na graduação. E aí o que tem lá, que é bem interessante, né, que foi utilizado. Então, o sistema estrutural em si deles é o concreto armado, toda a estrutura é feita em elementos pré-fabricados, então foi comprada a estrutura e aí foram posicionados os pilares e tal para montar, né, a estrutura da igreja em si. O que eles precisavam na igreja? Eles precisavam de um vão
aberto, para não ter pilares quando a galera for assistir, né, os cultos e tal. Então, ter aquele espaço aberto, ter aquele galpãozão. Eles queriam um vão de 14 metros, todo aberto. Se a gente faz uma estrutura de concreto armado, uma viga de concreto armado ali, para segurar as cargas em si, ia ficar pesado. Então, ia ser uma viga muito alta, uma viga muito grande, uma viga muito pesada. E aí, uma solução que eles trouxeram foi trazer uma viga metálica. Então, nessa estrutura, ao invés de eu ter uma viga de concreto armado, nesse vão, eles têm estruturas de metal, estruturas de aço, vigas de aço, para conseguir vencer esse vão. E aí ela tem o quê? Um peso menor e consegue resistir às cargas tranquilamente. Então, essa junção de sistemas construtivos é muito comum de acontecer e vai acontecer cada vez mais. É uma viga castelada, pessoal. Ela é assim, ó, quer ver? Eu não sei se ela ainda tá aparente, mas se vocês passarem por lá, dá uma olhadinha. São vigas assim, eu tinha até tirado foto. Mas, né, a gente troca de celular, perdi minhas fotos tudo. Assim, ó. Então, ela tem aço só onde precisa. E ali ela tem esses espaços em aberto, né? E aí é uma viga metálica que consegue vencer o vão em si, consegue segurar as cargas que vão vir da estrutura, dos andares de cima e tal, e consegue manter aquele vão aberto. Então, não precisa de pilares, né? Ao longo dos 14 metros. Aí ela consegue segurar muito bem e funciona perfeitamente para o objetivo que eles precisam. Vamos conversar sobre os efeitos. Quais são as principais causas de problemas nas nossas estruturas de aço? Então, nós temos má qualidade do projeto. Então, se o projeto não está detalhado da maneira correta, se ele não está pensando nas cargas, né, que vão estar interferindo ali na estrutura, nós vamos ter problema, né, nos nossos perfis, e aí vai ter desvio, vai ter dobra, não vai funcionar, e aí a gente vai ter falhas, né, na minha estrutura em si. Além disso, ineficiência do detalhamento também está conectado com esse processo do projeto. Como a gente comentou antes, é um tipo de material de estrutura, né, que precisa de um cuidado na hora de fazer os cálculos, na hora de pensar na sua confecção estrutural em si, para fazer a passagem de carga correta. E um dos problemas grandes que a gente tem em construção, não só na estrutura de aço, mas na comum também, é essa parte de como vai ser feito. Então, a estrutura em si, o projeto completo, né, tá ali pronto, tá ali bonito, tal, chega na obra, mas para os funcionários saberem seguir, né, exatamente o que a cabeça da pessoa que projetou tá pensando, é muito difícil de fazer isso sem um detalhamento. E na estrutura de aço, esse detalhamento está muito conectado com a ligação entre as peças, e na estrutura de concreto armado em si está conectado com esses improvisos que a gente vê no dia a dia, né? Então, mas ao invés de eu pôr as barras que estão aqui no projeto, eu vou pôr essas daqui porque fica mais fácil. Ou, mas sempre é feito assim, o padrão é fazer desse jeito, e aí ao invés de fazer o que está no projeto, fazer de outra forma. Então, cada vez mais, né, eu vejo a tendência dos profissionais que trabalham com projeto em si, qualquer tipo, né, do arquitetônico aos complementares, de detalhar cada vez mais, de deixar bem específico como devem ser feitas as conexões, como devem ser feitas as ligações, por aonde que começa, como que começa, né? Para que na hora da obra em si tenha a menor quantidade de improvisos possíveis e que isso não gere problema lá na frente, né? Acontece bastante. Aqui, né, também fica evidente nas estruturas de aço. Aí, falha nos processos, e quando a gente fala processos, é esse momento da execução, principalmente falha da montagem das peças, dos perfis, das suas ligações em si. Outro problema que a gente pode ter é falta de qualidade dos materiais. Então, materiais
que não tenham a espessura correta, que não tenham o comprimento correto, que tenham algum desvio, né, no perfil em si, que ele não está completamente linear, e aí pode causar, sim, né, problemas da minha estrutura. Além disso, claro, falta de manutenção, e esse é um problema bem pesado aqui para as estruturas de aço. Vou conversar com vocês sobre isso na sequência. E todos esses aspectos vão causar o quê? Sobrecarga, né? Vão causar uma sobrecarga localizada ali naquele local que está dando problema. É o quê? Um desvio, né, da carga que não tinha sido pensado, ou é uma quantidade de carga, uma maneira de aplicar carga que o meu elemento não está preparado para receber, e aí está muito relacionado com esse processo executivo em si. Por isso que a gente fala que estruturas inteiras de aço tem que ser uma mão de obra especializada, uma mão de obra que conhece, que sabe o que está fazendo, né, para conseguir fazer a montagem dos elementos da maneira como deve ser feita. Além disso, pessoal, também, mesmo problema que a gente viu no concreto armado, sobrecarga da estrutura. Então, ter mudança de solicitações, e aí o nosso aço está preparado para resistir até uma certa carga, e a gente faz essa mudança, né? Os nossos elementos ali que estão conectados com ele estão passando uma carga excessiva, então esses processos de sobrecarga também acontecem aqui nas estruturas de aço. E aí nós vamos ver o quê? Quais são os problemas, né? Quais são os problemas mais direcionados? O primeiro está relacionado com essas falhas nas ligações. Então, nas estruturas de aço, pessoal, nós temos o quê? Nós temos ligações entre os perfis, certo? E essas ligações, normalmente, elas são executadas ou com a utilização de algum dispositivo, tipo os parafusos, né? E aí nós temos o local específico para colocar o parafuso, ou nós vamos fazer a conexão com o uso da solda, né? Que vai montar, né, essa ligação, essa conexão ali no local entre um pedaço da minha peça e outro, com a colocação de uma camada de metal que vem da própria solda, né? Então esquenta ali e consegue fazer esse formato de conexão, tá? Então, quando a gente tem essa descontinuidade do elemento em si, que eu preciso da ligação, ali já é um ponto de fragilidade. Então, por exemplo, pensa comigo, é muito mais fácil dar problema nesse ponto, onde eu tenho, né, um elemento e daí eu vou ter outro e ali eu vou ligar, do que dar problema no elemento íntegro, completo, que está ali quietinho. Ele já está naquele formato, ele foi montado naquele formato. Beleza, mas quando eu tenho dois elementos diferentes, com formatos diferentes, né, mesmo eles sendo do mesmo metal, ali aquela ligação entre eles é um ponto mais frágil. Então ali sim é um ponto de preocupação, é um ponto onde normalmente pode acontecer mais problemas, tá mais propenso a isso, certo? Quais são os problemas que a gente tem nessas situações de ligação? Execução errada da ligação, ou alguma mudança que acontece que não estava prevista em projeto, e aí está principalmente o que? Conectado com essa falta de detalhamento, com uma mão de obra que não é especializada, então fazer esses improvisos na hora da obra sem conhecer o que o projeto precisa, né? Para a passagem de carga. Quando a gente tem essa execução incorreta, ali vai gerar, né, talvez uma sobrecarga localizada, não vai passar a carga da maneira correta, não vai ligar os elementos da maneira como deveria, e aí nós vamos ter um local, né, de problema. Um exemplo tá aqui do lado, né? Então nós temos os parafusos, temos as ligações, as nossas peças, mas aí tem um parafuso, por exemplo, que, né, a gente deu uma forçada nos perfis para esse parafuso entrar. Então ele ficou o quê? Com certo desnível, com uma certa movimentação. Então, provavelmente essas peças não estão
se conectando da maneira correta, né? Tem algum problema com o tamanho da peça em si? Será que é a peça correta para estar naquele local, né? Não é para dar esses problemas, porque é um elemento industrial em si. Claro que vai dar, né, pessoal, em algumas situações, e a gente consegue arrumar quando for necessário, mas uma situação de ligação como essa, aqui vai ser um problema, certo? Nós temos um desvio da ligação, e aí, ali vai virar um ponto de fragilidade, onde pode quebrar, onde eu vou ter uma tensão excessiva, e uma tensão vai causar um outro problema que a gente vai ver ali posteriormente. Então, vai ser um ponto que pode causar problema bem mais rápido do que a estrutura como um todo. Esses pontos de ligação são bem essenciais na hora de estar confeccionando as estruturas de aço. Além desse desvio em si, né, que foi um dos exemplos aqui, o lance das soldas, né, pessoal? Então, o processo de fazer a conexão com as soldas é um processo também que precisa de uma pessoa que saiba o que está fazendo, que conheça o processo e que faça muito bem feito. Tanto que nós temos vários cursos, né, nesse sentido, porque é um tipo de processo que exige o quê? Experiência, exige cuidado e conhecimento. Então, desde utilizar os materiais corretos para fazer a soldagem, para garantir uma camada ali que traga essa aderência, até a sua execução, para que a gente não tenha situações como essa ou como essa, de deixar espaços vazios entre os metais que estão sendo conectados. Quando a gente tem esses espaços vazios, pessoal, ali de novo, é um ponto frágil, é um ponto para entrada de água, é um ponto para iniciar um outro processo de degradação, que é o processo de corrosão. Então, fazer a conexão com a solda da maneira correta é essencial para evitar essa degradação. Além de ser um ponto que pode também se soltar, né? Essa ligação, se ela não for bem feita, a hora que está solicitando a estrutura em si, ela pode romper. Então, tem que ser muito bem feita, né, esse processo, e as ligações são um ponto bem, né, preocupante aí para a estrutura. Outro tipo de problema, né, pessoal, que nós temos aqui. Deixa eu puxar para cá. Aqui. Resistência insuficiente da ligação. Então, quando, né, nós temos pouco material de ligação, foi pensado numa ligação, mas não está aguentando a carga da estrutura, e aí ela pode acabar o quê? Se rompendo. E aí, normalmente, a gente tem rompimento assim, ó. Cisalhamento. Então, o parafuso, ele acaba sendo cortado, né? Sendo quebrado, sendo cisalhado, e aí ele rompe, tá? Quando a gente tem aquele desnível, como a gente estava vendo antes, também vai ter uma solicitação nesse sentido, de tentar quebrar esse parafuso, romper. Quando a gente tem altas cargas e a ligação não está segurando, né? O parafuso pode romper. Quando o parafuso já está com material que não tem alta resistência, também pode romper. Então, a escolha em si, né, do nosso dispositivo de ligação tem que ser muito bem feita para evitar essas situações. Outro problema que nós podemos ter é isso aqui. E daí a gente vai falar disso aqui para a estrutura como um todo também. É o que a gente chama de corrosão. Então, olha a carinha deste parafuso, ok? Ele está corroído por fora. Então, é um material metálico também. Qualquer material metálico, pessoal, está sujeito a sofrer o processo de corrosão. E o processo de corrosão acontece assim. Ele vai, a umidade, o próprio ar, né, do ambiente vai reagir com o meu metal, vai comer o metal, então vai pegar o metal e vai produzir outra coisa. Vai produzir o quê? Essa ferrugem que fica em volta. Esse material avermelhado, alaranjado, né? Que é o material ferrugem que a gente conhece popularmente. E aí, qual que é o grande problema da corrosão em si? O grande problema da corrosão é que ela vai comendo o meu metal. E aí, como ela vai comendo o meu metal, ela vai o quê? Reduzindo a seção. Então, olha essa figura microscópica de um parafuso parecido com esse aqui. O aço foi perdendo material. Então, aonde tinha material, agora ficou um buraco, porque ele foi corroído. E aí, esse processo, então,
vai tirando seção, tirando material. Se eu não tenho material, eu não tenho mais resistência naquele local, não tem mais nada ali. E aí começa o quê? A reduzir a resistência, reduz a resistência, tá mais propenso para quebrar, para, né, ser degradado em si, ser rompido, e a gente vai criar um problema no nosso ponto de ligação. Essas são as falhas de ligação normalmente. E aí o que a gente tem, pessoal, antes da gente ir para a corrosão em si, nós temos a corrosão da própria estrutura, tá? Eu já vou conversar um pouquinho sobre ela com vocês. Antes de falar da corrosão da estrutura, um problema que a gente pode ter nas estruturas de aço, e isso pode acontecer nas de concreto armado também, né? Mas a gente tá falando em específico delas, é o subdimensionamento. Ou seja, executar um projeto que não esteja resistindo a todas as cargas para que está solicitado. Ou, quando a minha estrutura foi montada da maneira correta, mas a hora que chega lá muda a utilização do local e aí as cargas são excessivas, aí a minha estrutura não aguenta. Então, é essencial, quando a gente está pensando no projeto, considerar as deformações que a estrutura vai estar sofrendo. Então, qualquer estrutura, seja de aço, de concreto armado, de madeira, vai sofrer algumas deformações, isso é normal, mas elas têm o que? Limites. E os limites são dados por normativas nacionais. Se a gente passa desses limites, nós vamos ter deformações excessivas, e aí a minha estrutura avisando, né, para os usuários, avisando que ela está com problemas. Então, nós temos alguns limites de deformação e é sempre bom a gente considerar esses limites na hora do cálculo em si, tá? Além desse processo das deformações, que normalmente não são pensados, não são considerados, nós temos alguns esforços que são esquecidos, como o esforço do vento. Então, quando a gente tem uma estrutura de aço, por exemplo, né, é muito comum que a gente utilize essas estruturas em situação comercial, então para galpões, para fazer o estoque, para a parte industrial em si. E aí, um esforço que a gente tem bem pesado nessas estruturas que ficam abertas é o esforço do vento. Quando a gente não pensa no esforço do vento, ele pode, galera, causar uma movimentação pesada na estrutura, desde um processo de arrancamento mesmo, de tentar levar para fora, né, de tentar jogar para cima a estrutura, até deformações, né, nos próprios elementos estruturais, nos pilares, nas vigas. Então, esses esforços de vento, quando eles não são considerados, eles causam deformações pesadas nos meus elementos. Também temos que pensar nesses esforços no momento de fazer o cálculo estrutural em si. Tem também uma normativa específica para esforço de vento, quando que a gente precisa considerar e quais são as condições de consideração em si, né? Ok? Agora sim, vamos falar de corrosão. Deixa eu puxar para cá. Beleza. Então, um dos primeiros problemas que pode acontecer na estrutura de aço é essa parte de subdimensionamento, de não ter o projeto correto, não ter uma estrutura, né, pensada para resistir às cargas. Outro processo que pode causar problema na estrutura de aço, e esse aqui é bem pesado, é a sua corrosão. O que acontece no processo de corrosão, pessoal? Quando nós estamos formando os nossos elementos metálicos, a gente mexe com o que está quieto. Basicamente é isso. Então, os nossos materiais, o seu estado natural, o material metálico, ele está num estado oxidado. Está num estado já com esses óxidos, com essa composição. O que a gente faz? Quando eu vou lá montar as minhas barras, os meus perfis de aço, eu tiro essa oxidação. Então, eu vou lá, eu faço um processo de fundir o material, de fazer ele chegar a altas temperaturas, para ele ficar maleável, e aí eu vou fazer ele no formato que eu quero, e aí ele resfria de novo, e fica aquele material brilhante, bonito que eu conheço, certo? Beleza.
Depois que fica esse material brilhante e bonito, é o que eu vou estar utilizando nas minhas estruturas. Qual que é o processo natural do material? O processo natural do material é voltar para esse estado de menor energia, voltar para essa primeira situação, para essa situação oxidado. Então, dependendo dos fatores que eu tenho ali em contato com o meu metal, quando ele tiver possibilidade, pessoal, ele vai começar a oxidar. E esse processo de oxidação é o que a gente chama de corrosão. Então, o nosso material metálico, o aço, ele vai reagir com a água, então tem que ter umidade, e com o ar, o oxigênio do próprio ar, e ele vai liberar ferro, o elétron de ferro, para gerar óxidos e hidróxidos de ferro, que se combinam com o oxigênio e com o hidrogênio da água, né? Com o oxigênio do ar e da água e com o hidrogênio da água em si, e formam óxidos e hidróxidos. Aí, pessoal, como nesse processo eu estou consumindo ferro, eu vou perdendo seção do meu metal. Então, o meu metal vai ser literalmente comido, vai retirar material dali para formar essas camadas de ferrugem, para formar esses elementos que tem essa coloração avermelhada, alaranjada, né? Que é o material ferrugem. São esses óxidos e hidróxidos que a gente tem proveniente do ferro. E aí, à medida que eu vou perdendo seção, então ele vai comendo o meu aço, eu vou perder o quê? Eu vou perder resistência. Então, eu tinha um material e ele estava pronto para reagir, para resistir com aquela quantidade de aço. À medida que o meu aço vai sendo consumido para gerar esse pó, esse material ferrugem que não resiste nada, as minhas estruturas vão perdendo resistência. Além de perder resistência, elas vão ficando mais quebradiças também. Então, vai reduzindo a elasticidade e essa dutilidade do meu material, essa deformação elástica que ele tinha, né? Então vai perdendo essa capacidade, ele vai ficando mais quebradiço. Beleza. Então vai dando esses problemas, vai comendo aço. Outro problema que a gente tem no processo de corrosão. Acompanha comigo. O ferro, pessoal, ele tem mais ou menos esse tamanho aqui. Então, valor 1. Ok? 1. À medida que ele é retirado do metal e que ele reage com o oxigênio, com a umidade, ele vai gerando elementos que são maiores. Então, ele vai gerando óxidos de ferro, como esses 3 aqui, vai gerando hidróxidos, como esses aqui, e olha esse filho da mãe aqui, ó. Esse hidróxido, pessoal, é o maior. Ele chega a 6,5 vezes maior de tamanho do que o ferro original. Então, é um negócio que causa expansão também. Beleza, professora, mas no metal isso não é um problema. Causou expansão, vai ficar maior, vai ficar aparente, faz aquela camada por fora. Tranquilo. Mas e quando está junto com o concreto? Pensa lá, nós temos a barra de aço lá dentro da viga, da laje, do pilar, barra de aço. Se aquela barra começar a corroer, o que acontece? Começa a gerar esses materiais e eles são grandes e aí eles começam a solicitar o meu concreto por dentro. E aí o concreto começa a quebrar. Então, além de prejudicar o aço, o processo de corrosão prejudica também o concreto que está em volta nas estruturas de concreto armado. Começa a fissurar o meu concreto e vai quebrar ele por completo. E aí nós temos essas situações aqui. Deixa eu trazer aqui para vocês. Que vão acontecer, né? Então, olha o pilar aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Então, vendo a camada de corrosão que está em volta, é uma camada de corrosão em volta da barra de aço. E em volta dela, toda a camada de concreto já foi o quê? Desplacada, ela já foi soltando, porque essa ferrugem vai causando solicitação e vai fissurando o meu concreto. Ok, quando que acontece esses problemas de corrosão em si? Quando que eles são gerados? Normalmente quando a gente tem contato entre metais ou entre elementos que tenham
diferentes potenciais elétricos. É o que a gente chama de DDP. Diferença de potencial elétrico. Quando nós temos esses casos, a corrosão é iniciada, tá? E aí, por exemplo, quando nós temos diferentes tipos de metais linkados um com o outro, ou um metal mais antigo e um metal mais novo, ou quando eu tenho pontos de tensão, tipo uma dobra, uma ligação, são pontos o quê? Mais frágeis, que são diferentes, que tem essa propriedade de trazer um local ali onde um processo como esse pode se iniciar mais fácil, tá? Peças que passaram por algum processo térmico, presença das soldas, material metálico, também ali é mais fácil de começar a corroer. Quando a gente tem temperaturas mais elevadas, também é um processo que facilita a corrosão, né? Quando a gente tem esses materiais, essas condições acontecendo. Além disso, pessoal, do próprio material em si, então, dessas conexões entre materiais diferentes, quando a gente está falando do concreto armado em específico, quando tem mudança na área em volta ali da viga em si, então quando eu tenho carbonatação dos meus elementos, ou quando eu tenho entrada de um íon que atinge o meu metal, tipo o íon cloreto, que está presente no mar, aí eu vou ter o quê? Vou ter processo de corrosão iniciando e eu nem preciso que a armadura esteja exposta. E aí começa a quebrar, a corroer. Um processo que acontece bastante, né, pessoal? E que agora a gente vê isso sendo substituído, né, aos poucos. Mas algumas décadas atrás e tal, o que era mais utilizado para a instalação hidrossanitária era a tubulação de cobre, correto? E aí nessa tubulação de cobre em si, o que acontecia? Era muito comum de começar esses processos corrosivos e entupir a tubulação, né? Então, iniciava esse processo porque passa fluido, passa água, tem umidade, tem a presença do oxigênio e a tubulação vai corroendo, e aí vai corroendo, vai fechando o tubo, né? Então, esse material, essa ferrugem vai fechando o tubo. E aí acabava entupindo aquele local. E aí a gente ia lá, fazia uma manutenção e falava assim, não, eu vou trocar esse pedaço, porque ele já está corroído, já perdeu bastante seção, e vou colocar uma tubulação nova. E aí colocava uma tubulação de cobre nova em contato com a tubulação de cobre antiga. O que isso gera? Diferença de potencial naquele local de ligação. E ali começava a corroer muito mais rápido. O que antes estava degradando normal, corroía extremamente rápido, já comendo material novo, e aí a gente não vencia fazer manutenção. Por isso que muitas dessas tubulações estão sendo substituídas, certo? Por tubulação de PVC. É um material que não passa por um processo corrosivo como esse. E aí evita, né, essas manutenções de grande porte que seriam necessárias de substituir a tubulação inteira. Além de também reduzir o barulho, né? Ok? Galera, um último problema que a gente pode ter nas estruturas de aço é o quê? Tem dois ainda. É o incêndio e um tá mais ou menos conectado com o aço, meio termo. As situações de incêndio. Então, pessoal, sim, o material aço, né, é um material que ele vai ficar maleável quando ele for extremamente aquecido. Então, quando ele chegar acima de 1.200 graus Celsius, as propriedades do aço vão ser perdidas, ele vai começar a se deformar em excesso, né? Vai fundir e vai virar um material maleável, sem resistência, não é um material mais rígido e tal. Qual que é o objetivo das nossas estruturas? Isso todas elas, pessoal, em relação à parte de incêndio. O nosso objetivo é sempre possibilitar tempo para que as pessoas sejam evacuadas, para que tenha saída de todo mundo que está lá antes da estrutura se
se romper, perder a sua resistência em si. Então, o objetivo é sempre esse, tá? Quando as estruturas de aço chegam próximas desse ponto de fusão, elas vão começar a perder a sua resistência em si. E hoje em dia, pessoal, o que a gente busca com essas estruturas não é nem garantir que elas fiquem íntegras o tempo todo em si, mas é garantir esse tempo. Então, ter esse tempo de resgate, esse tempo de retirada das pessoas, para daí a estrutura se perder. E aí tem algumas áreas de estudo bem focadas nessa parte de incêndio. É um tipo de pesquisa bem legal, bem interessante de ser feito e com muita produção em cima, que já está o quê? Pensando em como manter essa estrutura íntegra por mais tempo para a gente conseguir retirar a galera de lá. E aí uma das coisas que eu trago para vocês é esse aqui, ó. Isso aqui é uma pintura intumescente. Tá? Deixa eu puxar aqui em cima. Pintura intumescente. O que isso quer dizer, pessoal? É uma pintura que a gente passa na superfície da estrutura de aço. E aí, o que ela vai fazer? À medida que a temperatura atinge o nosso aço em si, ela vai inchar. Então, a pintura vai queimar e vai fazer essa camada bem grossa em volta do nosso aço. E aí, dentro, ele vai ficar íntegro. Então, não vai deixar que atinja o aço para a gente ter tempo para retirar as pessoas de lá. Então, não é tanto nem trabalhar com o material em si, mas é trazer essa evolução, né, desses sistemas de acabamento para conseguir fazer com que ele aguente por mais tempo para conseguir retirar a galera de lá, né? Porque é um tipo de degradação que o material metálico vai acabar sofrendo. Então, nós já temos muitos estudos nesse sentido, né, para trazer um material comercial aí que consiga fazer com que o material dure mais tempo. Qualquer tipo de estrutura, pessoal, então, desde as estruturas de aço, estruturas de concreto armado em si, né, é uma parte muito boa da estrutura em si, é o porquê da gente ter essa área de construção, pegando esses materiais mais robustos e que tem essa característica, é que eles avisam. Então, os materiais, ali, a gente viu ali nas fissuras, né? Os materiais avisam quando eles estão dando problema, quando eles estão se deformando em excesso, quando a gente tem sobrecarga, quando tem uma situação de perca de propriedade, então eles se deformam de uma maneira que a gente consegue visualizar que isso está acontecendo. E aí a gente consegue resolver, consegue sair do local, consegue fazer uma troca, uma manutenção antes que o problema se agrave, né? Beleza? Dê uma olhada depois nessa pintura intumescente, é um negócio bem legal. Além disso aqui, né, pessoal, que a gente viu, na estrutura de aço em si, nós temos essas estruturas que são mistas, que tem essa junção do concreto com o aço, por exemplo. Quando a gente utiliza dois materiais diferentes, nós vamos sempre ter os mesmos problemas. E foi que a gente conversou na junção concreto com alvenaria, né, com material cerâmico em si. Então, nós vamos ter diferentes coeficientes de dilatação. A diferença é pouca do concreto para o aço, mas ainda assim, ali na conexão entre os dois, pode causar fissuração, pode causar alguma coisa que fique aparente, algum problema nesse sentido. Vão ter diferentes capacidades de suportar tensões. Então, o concreto resiste muito pouco à tração, o aço já resiste bem. Então, se eu tiver uma solicitação de tração, o meu concreto vai fissurar, né, e tal, mesmo que o aço esteja íntegro, esteja funcionando. Eles têm diferentes coeficientes de elasticidade, então o aço se deforma muito mais, para daí ele romper, demora para se deformar em si, e daí que ele rompe. O concreto não, ele rompe muito mais rápido, é um rompimento frágil, e claro, a gente precisa cuidar sempre dessa junção entre os elementos. Então, claro, eu posso utilizar estruturas combinadas, diferentes, e até não recomendado, mas
inteligente a gente ir para esse lado também, de tentar utilizar o máximo de diferentes sistemas, né? É uma tendência aí que eu acredito que vai crescer cada vez mais nos próximos anos em si, mas claro, a gente tem que entender que os materiais trabalham de formas diferentes e que a sua junção pode trazer alguns problemas, né? A gente viu alguns ali anteriormente e aqui é a mesma coisa. Então, trazer fissuração nesse local em si de conexão, talvez utilizar um sistema que traga uma aderência, mas que consiga trazer essa capacidade de segurar deformações, tipo um material mais polimérico, entender que a corrosão do aço vai também interferir no concreto, fazer essas conexões para entender e prever os problemas que podem estar rolando. Ok? Até aqui, meu povo, como estamos? Tudo bem? Tudo tranquilo? Dúvidas? Tranquilo, professora. Tá indo jóia? Deixa eu só... eu vou só pegar uma água rapidinho, pessoal. Me dá um minutinho. Ok. Daí eu já retorno. Pronto, meu povo. Deu uma renovada aqui já na água. Chega sexta-feira aí, né? Daí eu tô sem voz, daí não rola. Tem que dar uma cuidado. Vocês também bebam água, tá? Galera, vamos conversar então sobre estruturas de madeira agora. Então a gente falou um pouco das estruturas de aço, dos seus problemas, e aí nós entramos no material madeira. Galera, no material madeira, né, em si, ele é um material considerado natural, certo? Então ele é um material que precisa de pouco processo, né, para a sua utilização em si, em comparação com o concreto, por exemplo, né, o cimento precisa de queima para ser formado, para ser confeccionado, o aço em si precisa passar por esse processo de fusão, né, de fundir o material para a gente fazer o formato que nós precisamos. Na madeira não, na madeira a gente trabalha com material mais natural, né, o seu processamento é mais superficial em si e é considerado um material resistente. Então, nós temos diferentes espécies de madeira que trazem essas resistências dependendo da composição das fibras, dependendo da sua conexão em si, como o material é formado. Temos madeiras extremamente resistentes e que podem ser utilizadas assim como o sistema principal da estrutura. É um dos porquês da gente utilizar esses elementos, né? Nas décadas anteriores, aí as casas de madeira eram bastante utilizadas. Mas, claro, nós temos alguns processos de degradação bem específicos que acontecem na madeira. Primeiro, ele é um material considerado biodegradável.
E o biodegradável é muito bonito quando a gente quer que o negócio se degrade rapidamente sem ficar ali no ambiente em si, sem ser um resíduo que fique no ambiente, né? A gente vê esse termo em si sendo utilizado hoje em dia como um sinal muito bom, né? De que é uma degradação rápida e tal, que não vai ficar poluindo o ambiente em si. Mas para uma estrutura de madeira, isso não é tão legal, certo? A gente não quer que a minha estrutura se biodegrade, né? A gente quer que ela continue íntegra. Então, nós temos esse problema relacionado com a madeira em si. Qual é o problema, né? Nós temos alguns. Então, primeiro vamos falar dos fungos. Para que os fungos atinjam a madeira, nós temos que ter algumas condições. Essas condições são a presença de umidade na peça, e aí nós temos algumas classes de umidade para a utilização da madeira. Eu vou mostrar ali para vocês no final. Além disso, temperatura, então os fungos gostam de um espaço quentinho. Temperatura, disponibilidade de oxigênio, e aí a nossa madeira. A madeira vai ser o quê? Fonte nutritiva para os caras. Então, os fungos vêm, fazem essa reação e vão consumindo a madeira. Eles fazem o processo de degradação da celulose, que é uma das partes da madeira aí que traz essa resistência em si, que faz essa formação do meu elemento. E aí a madeira vai amolecendo, vai perdendo as suas características e perdendo também a sua resistência, né? Além da gente ter essa mudança de coloração, essas manchas que vão aparecendo na superfície também, que mudam o seu aspecto visual. Então a reação com fungos acontece nesse sentido. Além dos fungos, nós temos os agentes insetos, certo? Então, os insetos também, eles vão utilizar a madeira como material nutritivo, né? Eles vão comer a madeira, vão causar, então, buracos, orifícios, né? Espaços na madeira, e aí a gente vai perdendo seção. É bem parecido com o processo corrosivo que a gente estava vendo antes para o aço, né? Lá nós tínhamos bichinhos que a gente não consegue visualizar, aqui a gente tem bichinhos que a gente consegue visualizar, né? O sistema é o mesmo, então vai comendo material, ali onde eu tinha material eu já não tenho mais, eu tenho um espaço vazio, eu tenho um buraco, e aí a minha madeira vai perdendo resistência, vai se degradando aos poucos, né? E já não consegue resistir às cargas da maneira como deveria. Bem legal de buscar essas fotos no Google, assim, procurem lá. Insetos comendo madeira, é uma coisa linda, assim. Tentem fazer isso no momento que vocês não estão realizando alguma refeição, ok? É um negócio bem nojento. Esses são os agentes bióticos, ok? Além dos agentes bióticos, nós podemos ter, claro, a ação de alguns agentes físicos na madeira, né? Então, que não estejam relacionados com essa biodegradação. E aí está relacionado o quê? Essa parte de sobrecarga, né? Essa falha de projeto em si, falha de conexão entre os elementos, má utilização, então, utilizar com outra carga, de outra forma, passando as cargas da maneira errada. Aqui entram os mesmos tipos de problemas que a gente viu para as outras estruturas, né? Sempre que está relacionado com falha de projeto, falha de utilização em si, que foi mudada a utilização, vai causar algum problema estrutural naquele local, naquele ambiente, tá? E aí, claro, nós temos desgaste mecânico das peças em si. Então, de ter uma passagem de carga por muito tempo, então um tráfego pesado por muito tempo, ou ter essa movimentação do solo, recalque, né, que vai ser gerado na peça e aí tira o seu nível, modifica a estrutura e também vai causar, né, um dano estrutural em si. Todas essas falhas podem estar acontecendo aqui nas estruturas de madeira, podem estar acontecendo nas de aço, podem estar acontecendo nas de concreto armado. Além disso, nós temos a degradação do tipo química. Degradação química na madeira está relacionada com o quê? Com a presença de produtos que sejam ácidos,
ou básicos, então materiais com pH diferente do pH neutro, aí, pH 7, esses extremos, e aí eles vão modificar as minhas camadas da madeira. Então eles vão modificar desde a superfície em si, e aí que criam essas manchas, essas colorações diferentes, e vão modificar também o pH daquela região que antes era neutro, e ali vira o quê? Um ponto de fragilidade para a entrada de fungos, para a entrada de insetos, então vira um ponto onde a minha madeira já não está na condição que ela deveria, e aí tem a possibilidade, né, de estragar o material mais rápido, tá? Da onde que vem esses materiais ácidos ou básicos? Normalmente, pessoal, algum líquido que é utilizado para limpeza ou que é derramado na superfície da madeira, algum solvente que é utilizado, e aí ele vai interferir nas características desse material, vai prejudicá-lo ao longo do tempo, né? Além de também mudar o seu visual, então ficam essas manchas ali no local. Lembrando que a madeira é um material extremamente poroso, então é um material que absorve bastante, absorve tanto água, e por isso que a gente tem essa preocupação da umidade em si, e absorve também outros materiais líquidos. O que você jogar em cima, a madeira vai estar absorvendo. Ok, deixa eu ver onde estamos aqui. Beleza. Além desses agentes aqui, né, aqui também, né, pessoal, nós temos agentes meteorológicos. Então entra aí desde a degradação pelo sol, degradação por chuva, né, esse processo de secagem, molhagem, que vai, a madeira vai absorver a água, vai expandir, vai se quebrando, vai perdendo resistência. Nós temos então a decomposição natural da madeira, né, que vai estar acontecendo ao longo do tempo pela ação desses micro-organismos em combinação com esses aspectos que vêm de fora. Então, uma chuva, né, que traz umidade para a minha peça de madeira, ali vai virar um ponto de proliferação de fungos e micro-organismos, ou uma alta temperatura vai trazer os fungos de uma maneira mais rápida, né, porque eles gostam dessa temperatura mais aquecida. Nesses princípios aí o intemperismo dá uma linkada com aquela parte de biodegradação. E além disso, sobrecargas, né? Sobrecargas, então, da estrutura completa em si, e podemos ter sobrecargas que vêm de fora. Então, por exemplo, o vento em si, carga do vento, carga de solo, então, processo de contenção, isso serve tanto aqui para a de madeira quanto para as outras estruturas, né? Quando a gente usa esses elementos estruturais como um sistema de contenção, a carga de solo também tem que ser pensada, ou, por exemplo, uma carga eventual de neve, né? A gente teve alguns anos atrás, né? Esse ano disse que era para ter, mas não teve muito, né? Aqui na nossa região do Paraná não chegou a pegar, mas acho que foi 2014 que deu neve, né? Aqui no Paraná e tal. E aí, só para dar uma linkada em si, não falando só de estrutura de madeira, mas estruturas no geral, né? Quando a chuva em si vira neve, ela vem com peso agregado, né? Ela vira gelo, então ela fica mais pesada. E aí, ali na região de Guarapuava, que é uma cidade bem fria e tal, é uma cidade onde as estruturas não estavam pensadas para aguentar neve, certo? Então teve, acho que foram 2 ginásios e a loja da Havan, que tinham estruturas de cobertura metálicas, estrutura metálica com perfis bonitinho e tal, e a hora que veio a neve, ela se acumulou na cobertura e a cobertura não aguentou, então a cobertura cedeu. É um tipo de sobrecarga excepcional, né, que não é pensado e que vai se interferir na minha estrutura, seja ela no formato que for, né, inclusive aqui na madeira. A madeira também, né, pessoal, assim como o aço, ela vai estar solicitada num processo de incêndio. Então, a madeira, ela pode ser muito agredida, ela é considerada um material que a gente fala de material combustível, né? Então, que propaga o fogo em si entre a sua peça. Mas, apesar dela ser um material combustível e é um dos porquês a gente utiliza para fazer essa propagação de fogo em pequenas situações, né? Tipo churrasqueira, por exemplo,
fazer uma fogueira, né, e tal, nesse processo, é um material que, na hora que ele está degradando ali pela temperatura, ele forma isso aqui. Então, ele forma uma camada em volta queimada. Estão vendo essa camada escura aqui, preta em volta? E essa camada, quando ela é formada, ela protege o que está dentro. Então, o que está dentro vai ser madeira intacta. E aí, essa proteção, essa primeira camada de carvão que é formada em volta da madeira, garante que a estrutura esteja intacta até a gente conseguir o quê? Retirar as pessoas de lá. Então, mesmo que toda a estrutura de madeira pegue fogo, quando a gente sai desse ambiente e revisita, né, esse local, normalmente a estrutura está intacta. É só essa camada superficial ali que está queimada. A não ser que a situação se agrave, né, e aí chegue a atingir todas essas partes da seção de madeira, mas não é incomum que isso aconteça. Forma primeiro essa camada e ela dá uma protegida na parte interna. Então também é um material, né, que tem esse aspecto de trazer um tempo em si até que a estrutura se rompa por completo, né? O objetivo sempre o quê? Evacuar a galera nessas situações para conseguir tirar ali do local, né, antes do incêndio se espalhar em excesso. Ok? Deixa eu mostrar para vocês, então, só para dar um spoiler, né, já da próxima aula em si, dessa parte de manutenção, como que a gente pode proteger a madeira, né, galera? Então, como que a gente pode realizar essa proteção do material em si, para que a gente não tenha esses processos de degradação acontecendo, né? Reduzir esses processos de degradação. Então, tem duas coisas principais que eu vou mostrar aqui para vocês. Uma delas é o tratamento superficial das peças de madeira. Então, esse tratamento superficial, com a colocação de vernizes, com a pintura em si, né, a tintura de outras cores em si, para conseguir fazer essa camada é bem essencial. Então, trazer uma camada com material líquido que seja absorvido pela madeira e que forme na sua superfície uma camada protetiva. Então, forma esta camada de proteção. E aí, essa camada de proteção serve para quê, pessoal? Para evitar que entre umidade em excesso de fora para dentro da peça, para evitar a entrada de insetos, para evitar a entrada dos fungos, para evitar esses processos de degradação na madeira. E um dos problemas grandes nas estruturas de madeira, e é muito do porquê da gente achar que a madeira não dura, falar, não, mas foi estragando muito rápido e tal, é porque a manutenção não é feita. Então, o tratamento superficial é feito, não é feito com cuidado, né, para atingir toda a peça, para garantir que toda ela esteja coberta, para fazer algumas demãos de camadas em si, para conseguir garantir que toda a peça esteja protegida e, claro, fazer uma manutenção ao longo do tempo, limpar a peça, renovar essas camadas de tratamento, né? E eu falo não só o tratamento com verniz em si, mas a própria pintura, ela é uma camada que auxilia nesse processo de proteção do elemento estrutural, madeira, tá? Então, essas camadas protetivas, esse sistema de tratamento superficial é bem essencial para que a peça se mantenha íntegra e seja durável ao longo de vários e vários anos. Além disso, pessoal, utilizar os teores de umidade correto. Então, eu trouxe aqui para vocês uma escala em si de quais teores de umidade pode ter na peça quando ela vai ser utilizada. E aí, olha aqui a madeira para construção. Ela pode ter uma quantidade de umidade dentro da peça. Ela pode ter entre 20 e 25% de umidade, mais próximo do 20 aqui. 20% de umidade na peça e mesmo assim ela vai ter resistência, ela vai estar num formato legal para ser utilizada nas nossas estruturas. Aí a gente vê, ó, para portas e janelas externas aqui, vão estar, para as internas também vale, né?
umidade em torno de 15%, para que elas não modifiquem tanto, não se dilatem tanto, não se retraiam tanto. Então tem uma certa quantidade de água, mas não é uma quantidade em excesso. Aí, móveis, por exemplo, já entra aqui mais próximo dos 5%, 6%, né? São valores já menores para também que o móvel dure, que ele não se dilate, não tenha proliferação de fungos, de insetos em si no móvel, tem uma temperatura menor. E aí pisos, por exemplo, os pisos laminados, né, que hoje a gente utiliza bastante, já uma umidade menor, então em torno de 6%. Então a gente pode ter uma quantidade de água na peça de madeira, mas o essencial é que a gente tente manter dentro desses intervalos, né, para utilizar a madeira numa condição onde eu consiga ter resistência em si e eu consiga reduzir esses efeitos de degradação da minha peça. Ok? Isso aqui para madeira, pessoal. E aí, só para fechar, vou mostrar aqui para o aço também. O que a gente pode fazer para o aço, né? Então, o processo do aço, pessoal, também é proteção superficial. A gente quer evitar que o processo corrosivo se inicie. E aí nós temos dois processos principais que podem ser feitos no aço, na sua superfície. Um dos processos é o que a gente chama de galvanização, né? Vocês já ouviram falar da galvanização. Esse processo é o quê? É eu colocar um outro metal na superfície do meu aço para que esse outro metal seja corroído primeiro e daí sim, só depois que ele for corroído, consiga chegar no meu aço. Então ele atrasa o processo corrosivo. Se for corroer, quem vai corroer é esse metal, que é o que a gente chama de metal de sacrifício. E a galvanização, ela é chamada assim porque ela é feita com metal zinco. Opa, cadê? Então eu faço uma camada, né, de material de sacrifício, um outro metal que fica ali na superfície e protege o meu aço. Aqui eu trouxe para vocês só uma galvanização que é feita a frio, né? Um spray em si, mas normalmente esse processo é feito a quente, né? Para pegar meio que deixar o aço bem mole em si, né? Como se fosse um líquido, e aí dar um banho no metal para que ele consiga absorver essa camada superficial de zinco e ficar protegido em si do ambiente, né? Daí vai formar essa camada por fora. Esse metal vai ser corroído primeiro, antes de chegar no aço. E aí esses processos, pessoal, de galvanização, por exemplo, eles conseguem proteger a peça por muitos e muitos anos. Além desses processos de galvanização, e dá uma olhada aqui, né? Onde que está sendo feito esse processo de galvanização a frio? Na ligação. Por quê? É um ponto de fragilidade, é um ponto que precisa ser cuidado. Se ali começar a corroer, e é bem mais fácil de começar a corroer ali, porque é um ponto de tensão, que traz diferença de potencial, ali é um ponto, né, onde vai iniciar um problema na minha estrutura. Então, se eu proteger aquele local, eu consigo garantir uma durabilidade alta da minha estrutura. Além desse processo de colocar um outro metal, a própria pintura. Então, as camadas de pintura em volta do aço também, galera, vão auxiliar nesse processo de evitar o contato do metal com o ambiente, com o oxigênio, com a umidade, para que o processo corrosivo não se inicie. E aí, como exemplo de um processo de pintura, eu trago a belíssima ponte, que, né, eu sempre gosto de trazer ela quando eu consigo, que é a Golden Gate, é essa ponte lá de São Francisco, né? Não, eu não conheço ela pessoalmente. Talvez um dia, né, vamos fazer uma visita, todo mundo. Imagina que divertido, né, professora? Vou levar vocês a fazer uma visita onde? Em São Francisco, né? Ah, chique. Nossa, daí show de bola, professora. Pensa o poder, né? Depois da pandemia, assim, né? Não, agora vamos fazer uma visita de respeito, né? Ia ser divertido. Conversar com a coordenação, né? Vai que rola. Galera,
Imagine. Esse ia ser bom. Não, é só pra ver a ponte, né? A gente nem vai fazer compra, passear e tal, né? Só pra ver a ponte. Só pra ver esse sistema. O que acontece na Golden Gate? Ela é uma ponte metálica, então ela é inteira metálica, é uma ponte estaiada, né? Tá nesse formato em si. E aí ela tem uma pintura vermelha toda em volta dela, que dá essa coloração. E a pintura, ela é feita para ficar muito bonita. Não, ela é uma pintura feita para proteger o nosso aço. Então, para proteger o metal em si, para que ele não corroa ao longo do tempo. Então, de tempos em tempos, se eu não me engano, é de entre 10 e 15 anos, é feita uma manutenção completa na ponte. E esta manutenção completa leva em torno de 1 ano e meio até 3 anos para pintar toda a ponte de novo. Então, eles vêm pintando a ponte. E aí, quando acabou, começa a pintar de novo. Não, quase isso. E aí renova essa pintura. E essa pintura o quê? Protege o meu material, então cria essa barreira física, né? Tá ali o ambiente fora, o ambiente com oxigênio, com umidade, com material agressivo, né? Pode ter sais em si. Eu não me lembro, acho que aqui não é água salgada em si, mas se for próximo ao mar, né? Esses sais facilitam o processo de corrosão. Então, a camada de pintura é bem essencial para fazer essa barreira e evitar que esses agentes entrem em contato com o metal que realmente está segurando a estrutura e, né, não possibilitem que ele se degrade. E aí o que eu acho bem legal e bem uma sacada bem interessante dessa galera é fazer a pintura laranja, né? Então é uma pintura meio avermelhada, alaranjada, bem parecida com a cor da ferrugem. Então é tipo assim, se enferrujar, você não vai nem ver porque tá da mesma cor, né? Então tem isso aí também, né? Essa pegada poderia ser de qualquer cor, tá, galera? Não precisava ser dessa cor. Essa é a escolha dos caras. Eles são ligados na parada, né? Caso apareça corrosão, você não vai nem observar, porque a cor é bem similar. Beleza? Ok, meu povo. Dúvidas, questões, né? Desabafos, alguém já tá tirando visto pra gente ir pra São Francisco? Tudo tranquilo? Ficou alguma coisa dessa parte aqui que eu tava mostrando pra vocês? Tá de boa? Tranquilo, prof. Tá tranquilo? Então, meu povo, estamos fechando por aqui hoje, tá? E daí, na semana que vem, a gente fecha a unidade 3 ali, conversando sobre a parte de pintura. E aí a gente vai falar de manutenção. Então, vai trazer esses aspectos, como que eu arrumo, como que eu trago essa renovação dos problemas em si, principalmente desses problemas mais estruturais, né? Que a gente precisa resolver. E aí, pessoal, fechando essa parte de manutenção, eu vou passar um trabalho para vocês mais completo, ok? Então, é isso que eu estou tentando fazer agora nesse bimestre, tentar passar menos quantidade de trabalho, porque eu percebi, né, que ficou muito pesado para vocês no primeiro em si, e o objetivo não é esse, né? O objetivo é que vocês façam um trabalho legal, consigam estudar o conteúdo da aula e se preparar para a prova, né? E aí, pessoal, eu vou trazer um trabalhinho mais completo aí de laudo mesmo, para vocês fazerem um diagnóstico, darem uma observada na estrutura, né? E dar uma pensada em si, como que vocês conseguem resolver, tá? E daí, obviamente, ele vai valer mais também. Tá. Para valer a pena, beleza? Então, fechamos por hoje. Caso vocês não tenham dúvidas, estão liberadíssimos. E uma ótima semana para todos. Deixa eu ir fechando os vídeos, daí eu já mando lá no grupo.